Amém? Estou feliz, estou honrada com o convite. Poder sentar em nome de Jesus. Só queria algo para aprender aqui. Só algo para mim. Eu me sinto honrada, privilegiada por estar nesse lugar, privilegiada por estar responsável por trazer essa palavra. E é com muita honra que eu me coloco à disposição do meu Deus, do nosso Deus, aquele que nos escolheu. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou pastora Conceição, sou esposa do Senhor Marcos. Congregamos e ajudamos no ministério pastoral aqui na Igreja Metodista da Aliança aqui em Santíssimo. Somos uma nova igreja que está nascendo ali. Aprove a Deus a nos plantar naquele local e estamos muito felizes. Nós somos auxiliares do bispo Wilson e pastora Sandra e nós estamos muito contentes, amém? Eu queria dizer, assim como Pedro disse, sabe? Tem uma parte na Bíblia que fala que Pedro, ele chegou no templo, né? Ao portão da Formosa, e ele encontrou um paralítico. E ao encontrar esse paralítico, o paralítico vai até eles e pede uma esmola. E ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E hoje eu digo para a igreja do Senhor: eu também não tenho ouro, não tenho prata, mas eu me incumbi de trazer a palavra do Senhor. E o meu desejo é que cada um de vocês possa receber dos céus o que Ele tem para vocês e para nós hoje. Amém? Eu também queria dizer pela alegria de fazer parte de uma aliança com a pastora Vilma e o pastor Jurandir, né? Que foi amor à primeira vista quando nós nos encontramos. Nós demos as mãos e até hoje nós estamos aqui. E por essa causa eu estou aqui. Amém? Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel. Samuel 21, e nós iremos ler do versículo 10 ao versículo 14, amém? Amém? Povo bonito, povo que entende que temos que ter referência diante da palavra do Senhor, amém? Porque ela é viva e eficaz. E ela traz vida. Amém? Amém? A palavra de Deus diz assim: então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurados no dia em que mataram Saul em Gibeá. Dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonas, seu filho, e ajuntaram também aos ossos dos enforcados, e sepultaram os ossos de Saul e Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus tomou favorável para com a terra. Amém? Amém. Podem sentar.
dizer que muito tenebroso, né? Nós vivemos uma passagem bíblica aqui no tempo do rei Saul, no tempo de Davi. E por causa de uma quebra de aliança, houve-se um caos em Israel. Em Israel começa a se suceder, depois da morte de Saul, uma grande seca. E nesse tempo, Davi começa a reinar em todo o território, porque até então ele só reinava em alguma parte de Israel, não sendo total o seu reinado. A partir da morte de Saul, ele assume toda a liderança em Israel. E a Bíblia nos conta que o Saul, ele faz uma quebra de aliança. E que aliança foi essa? A aliança que Josué havia feito com os gibeonitas há 300 e poucos anos atrás. E Saul, no seu zelo pela nação de Israel, a Bíblia é bem clara em dizer que ele faz isso por zelo exagerado. Ele comete esses deslizes. Só que Saul morre e agora quem reina é Davi. E se sucede uma seca que já vai para os seus 3 anos. E Davi, eu creio que Davi, começa porque Davi era um homem temente a Deus e escutava a voz de Deus e ele falava com Deus. Davi vai falar com o Senhor. E por que Davi vai procurar o Senhor? Só porque ele tinha intimidade com Deus? Também. Mas ele vai por causa de uma promessa que está lá em Deuteronômio. Não precisa abrir, eu vou ler. Deuteronômio 11:11, no versículo 11 até o 12, diz assim: mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás água, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. O que Deus estava prometendo aqui? Deus prometeu ao povo de Israel, que foi tirado como cativo do Egito, ele está prometendo a essas pessoas essa terra. E o que ele estava prometendo? Essa terra teria montes, teria vales, mas essa terra seria abençoada pela chuva do Senhor. Sabe aquela chuva que nós falamos de chuva seródia e chuva temporã? Era disso que Davi estava se referindo e sabia. Logo que a terra, que a seca vem assolando aquele lugar, Davi pensa, não está de acordo com o que Deus prometeu. Não está coincidindo com o que Deus deu. A promessa de Deus é que haveria chuva para que os alimentos crescessem bem e que nós pudéssemos comer os alimentos saudáveis da terra. A promessa seria essa. E Davi, em meio a isso, Davi vai falar com Deus. E quando chega lá, a Bíblia vai dizer que Deus fala para ele assim: Davi, essa grande seca é por causa do rei Saul. Ele quebrou a aliança com os gibeonitas. E Davi, e agora, Deus, o que eu vou fazer? Vai lá ter com eles. Vai lá. E Davi vai. E chegando lá, Davi conversa com os midianitas e ele diz: que pois, que quereis que eu faça? Disseram ao rei: queremos. Antes eles dizem: Davi, nós não temos nada contra o povo de Israel. Nós não queremos a prata de vocês, nós não queremos o ouro de vocês, nem tampouco nós queremos que vocês paguem por isso. Mas nós queremos 7 da casa de Israel, da casa de Saul. Nós queremos 7 homens. E nós queremos que esses homens fossem enforcados no monte de Gibeá de Saul. E mais a outra exigência que ele faz, que aqueles corpos ficassem ali e expiassem toda a vergonha.
E vocês sabem, meus amados, o que significa isso? Desonra total. Desonra total. As pessoas que morrem por enforcamento ali na época era considerado miserável dos miseráveis. Era a pior desonra, a pior humilhação que alguém pudesse passar na face da terra. E eu creio que ali na hora passou na cabeça de Davi: meu Deus, a quem eu vou entregar? E eu começo já a ver escape na vida de Davi. Eu já começo vendo escape na vida dele. O filho de Jonathan, que estava vivo, que era Mefibosete, que estava lá na terra de Lodebar, ele não poderia entregar porque ele tinha uma aliança. E aí eu fico pensando, e quero que vocês pensem junto comigo: já pensou se Mical não fosse estéril? Se Deus não tivesse feito Mical ficar estéril? E aí eu chego a uma conclusão, meus amados, que há coisas nas nossas vidas que nós passamos e não entendemos no princípio, que nós vamos entender muito tempo depois. É verdade. Porque Deus, Ele trabalha em tudo em prol de nós mesmos, para não nos decepcionar, para não nos fazer sofrer, para não trazer sofrimento à nossa vida. Saul, a casa de Saul estava pagando. Se estava pagando é porque eles deviam. E eu vejo isso como a mão de Deus guardando, protegendo Davi. E Davi, ele pega ele fala que vai dar. E disseram ao rei: queremos 7 homens da casa de Saul, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. E Davi ordenou que sejam entregues 5 filhos de Merabe e 2 filhos de Rispa. E quem era Merabe? Merabe era uma das filhas de Davi, e Rispa, a sua mãe. E a Bíblia diz que esses rapazes, eles foram enforcados simultaneamente. Isso quer dizer, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eles foram enforcados. E esse texto, ele é muito rico. Nós poderíamos falar aqui de várias coisas. Nós poderíamos falar sobre quebra de aliança. Nós poderíamos falar sobre os cuidados de Deus para com Davi. Nós poderíamos falar de inúmeras coisas aqui. Mas aprove a Deus, hoje eu quero falar do que Deus me inspirou. Eu quero falar de 2 mulheres. Aleluia. O nome dessas mulheres são Merabe e Rispa. Merabe, vendo a cena dos seus filhos ali enforcados, meus amados, é muito fácil para a gente ler essa lição. Doeu muito. Porque a gente só pensa assim: foram enforcados. Estão lá enforcados. Mas imagine você está dentro da tua casa, com a tua família, e de repente chega a ordenança que teus filhos fossem arrancados e entregues para ser enforcado. Imagina o teu sofrimento, imagina a tua dor, imagina teu desespero. E aqueles meninos, eu creio que eles deveriam ter de 29 anos a quase 40 anos, a 35 anos, por aí. Eles teriam essa faixa de idade. Pessoas jovens. E eu quero fazer com que você tenha em mente a consideração desse texto. Aquelas 2 mães, elas vão àquele local e presenciam toda aquela cena, toda a destruição da sua família, aquela calamidade, vamos dizer assim, a sua casa sendo destruída, a sua família sendo destruída. Só que a Bíblia vai dizer que uma delas, Rispa, em meio à sua dor, em meio à sua solidão, em meio ao seu desespero, ela volta ao palácio. E eu não vou dizer aqui
aqui que aquela mulher não sofreu. Claro que aquela mulher sofreu. Claro que aquela mulher gritou. Claro que aquela mulher deve ter esperneado. Claro que aquela mulher deve ter se rasgado. Porque ela perdeu 5 filhos de uma vez só. Meu Deus, aleluia. Mas essa mulher, ela, talvez na sua dor, no seu pavor, na destruição da sua família, ela se recolhe no conforto do palácio. Quem sabe até numa depressão pós-traumática, porque não era para menos. Mas aquela mulher, ela sai de cena. Ela fica com a sua dor. Ela prefere ficar com a sua dor, mas no conforto do seu palácio. Agora tem uma menina aqui chamada Rispa, mãe de 2. Quem era Rispa? Não era filha do rei. Era simplesmente a concubina dele, que tinha só 2 filhos, e esses 2 filhos foram tirados. Só que a Bíblia vai me dizer que essa mulher tem posicionamento diferente. Essa mulher, ao saber que os filhos dela vão ser enforcados, ela faz o quê? Ela pega simplesmente um pano de silício. Opa, e o que será um pano de silício? Ela poderia ter pegado um pano de seda, assim como fez Merabe. Sabe por quê, meus amados? A seda, ela é fina, ela é macia, ela é confortável, porém ela não é resistente. Ela é transparente. Ela é frágil. O pano de silício é o contrário. O pano de silício, que em muitas traduções nós vamos ver que seria o saco. Lembra quando Davi adulterou, que perdeu seu filho? E a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, ele estava vestido de saco e cinza. Lembra? Era esse mesmo tecido. É porque em algumas traduções eles trocam, mas o significado de silício é a mesma coisa que pano de saco. Agora a observação maior é que não é feito desse pano de saco que nós usamos, de fios de algodão. Não é. É feito de pelo de cabra. Quem sabe aqui o que é cabra? Quem sabe? Então, para quem não sabe, é a esposa do bode, é a fêmea do bode, entendeu? Então, meus amados, vocês já vão sentir que não deveria ter um cheiro agradável, porque bode fede, minhas amigas. Meu pai era agricultor, eu sei bem disso. Eu fui criada no meio deles. E a Bíblia diz que ela pega esse pano de silício. Esse pano é feito de pelos de cabra. Ele tem cor escura, porém ele é resistente. E aquela mulher, ela pega esse pano de silício e ela vai fazer o que com esse pano? A Bíblia diz que ela estende sobre a rocha. E quem é a rocha, meus amados? Diz para mim, quem é a rocha a qual nós temos confiado e nós temos depositado toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa convicção? Quem é a rocha que deu água ao povo ao deserto? A Bíblia diz que essa mulher pegou esse pano de silício e eu fiquei assim, Senhor, muito vago para mim explicar para a igreja o que é isso. E eu comecei a orar, eu comecei a entrar em propósito e eu falei assim, vou para os historiadores, eu vou perguntar a minha liderança, eu vou perguntar aqueles que sabem. E eu comecei a desmiuçar esse texto. E os historiadores, a Bíblia na 4ª dimensão, ela vai te explicar isso muito bem, que ela pega esse pano de silício e ela estende de uma rocha muito grande a outra rocha muito grande. No meio fica uma fenda. E ali aquela mulher frágil, sensível, acostumada a viver os confortos do palácio, ela está disposta a ficar ali o tempo necessário, que fosse preciso, para não abrir mão dos seus filhos, para não abrir mão daquilo que era dela.
Deus deu como herança, pois assim são os nossos filhos. Aleluia. E essa mulher pega esse pano de silício, e agora aquela mulher frágil fica ali, abrigada. Quem era acostumada a viver em palácio, ela vive ali abrigada em uma rocha e outra, ou seja, na fenda. Na fenda. E a palavra de Deus não deixa isso escrito aqui nessa nossa tradução. Mas se nós formos para o hebraico e começarmos a distinguir esse texto ponta a ponta, nós vamos entender que essa mulher, ela não ficou ali para enfrentar os abutres só com o seu paninho de silício. Ela vai fazer para elas estacas de ponta, e essa mulher vai envolver betume nessas lanças e vai colocar ao redor desses corpos. E eu te pergunto por quê? Você tem orado à noite pela tua família? Essa mulher faz basicamente isso. Essa mulher começa a marcar território. O território onde estavam os seus cadáveres. Não só o cadáver dela, mas os cadáveres dos outros, dos 7. E ela começa a marcar todo o território e ela coloca tocha e coloca fogo durante a noite. Por quê? Porque os animais ferozes têm medo de fogo. Lembra de Davi, quando ele ia pastorear suas ovelhas? Ele subia com as suas ovelhas na noite, ele subia e botava lá no cume do monte. E ele ficava aqui no meio e ele começava a fazer fogueiras. Porque os animais que viessem, ia ter que passar por ele. E os animais iam ter medo do fogo. Portanto, não iria subir ao monte. Estratégia. Então essa mulher, ela marca ali o seu território, e à noite ela tocava fogo nesses betumes e fazia tocha para os animais não devorarem os seus filhos. E de dia ela pegava aquele paninho de silício, aquele mesmo que ela estendia, e ela começava a espantar todas as aves de rapina. E eu fico olhando, meus amados. Aleluia. Eu fico olhando para nossas trajetórias. Quando a gente estava aqui e louvando, eu olhava para vocês e eu via um monte de tochas. Aleluia. Mas não todas acesas como deveriam estar. Meus amados, eu quero te dizer que nós temos que ser como Rispa. De dia nós temos que pegar o nosso pano de silício, não de seda. Porque seda, meus amados, seda, se você colocar ele é muito bonito, ele é muito sedoso, mas se você colocar ele sobre a tua pele, todo mundo pode ver a tua pele, porque ele é fino. O de silício, ele é diferente. Se você se cobrir com ele, ele é grosso, ele não vai transparecer. Aleluia. Outra coisa que me remete a esse texto com delicadeza é porque o pano grosso, aquele pano de silício, se você colocar ele ao sol ou à claridade de uma lâmpada dessa, eu vou ver o que tem do outro lado. Porque ele é confeccionado grosseiramente, embora resistente, embora escuro. O que eu quero dizer com isso? É que as tuas marcas, aquilo que te fez marcas, aquilo que te trouxe dor, não pode ser coberto com seda. Sabe por quê, meus amados? Seda não vai te dar garantia. Seda só vai te dar conforto no palácio. Mas tu vai ficar chorando, sofrendo. Agora o pano de felícia não. O pano de felícia ele vai te proteger. O pano de felícia vai cobrir as tuas cicatrizes onde só Deus pode ver. Onde só Deus pode curar. Onde só Deus pode chegar. E é dessa forma que Deus trabalha hoje aqui. E Deus já me deu pessoas aqui que estão vivendo nessa condição. Estão nessa condição de estar vivendo uma vida, de ter que marcar território, de ter que estar o tempo todo com seu pano de silício, para que sua família, para que seu ministério
não entregar os seus filhos. Embora, claro que muitas pessoas foram visitar, foram tentar consolar, e ao chegar ali deve ter falado para ela assim: ô minha amada, vai para casa, já estão mortos, não tem mais jeito. Não é desse jeito que nós recebemos, por pessoas queridas, por pessoas que nos amam. Não tem mais jeito. Vai para casa, você só vai se desgastar, você vai morrer. Você quer morrer? E aqueles corpos ali se decompondo, aqueles corpos ali apodrecendo, aqueles corpos ali se desfazendo. E eu quero trazer algo à tua memória que Deus me deu, que as pessoas, quando elas estão em pecado, o pecado cega essas pessoas, e elas vão cometendo um delito, depois outro delito, depois outro delito, depois outro delito, até chegar ao ponto deles não conseguirem mais ver e nem sentir. Eles estão fedendo diante de Deus, que eles estão purificados. E assim era o caso daqueles jovens. Mas havia uma mãe que entendeu que não poderia entregar o seu filho à desonra. Ali havia uma mãe que se levantou e não se importou com o que os outros vinham falar. Ela se importou com o que vinha direto do céu para a vida dela, assim como nós. Glória a Deus, aleluia. Qual é a mãe que nunca orou durante a madrugada? Qual é a mãe que nunca fez propósito? Qual é a mãe que nunca ajoelhou e entregou a sua família a Deus? Aleluia. Qual é a mãe que nunca chorou? Qual é a mãe que nunca teve um filho que desse trabalho? Só que mãe, elas não abandonam. A Bíblia vai comparar o nosso amor, o amor mais próximo ao de Jesus, né? Porque o amor de Jesus é incondicional. O amor de mãe, ele não tem barreiras. E aquela mulher, ela vai perseverar. Ela persevera de dia e ela persevera à noite. Todas as vezes que aquelas aves de rapina vinham para pegar os seus filhos, ela chutava aquele pano de silício. As noites frias, aquelas feras ferozes sentiam o cheiro da podridão. Famintos, aquelas bestas feras, elas vinham com toda a vontade de sugar aqueles corpos. Assim como o inferno se levanta sobre a vida daqueles que não têm Deus, a vida daqueles que estão fedendo, a vida daqueles que não têm paz, que já estão cegos pelo pecado. Rispa não fez como Noirabe. Rispa zelou pelos filhos dela e o dos outros. Isso me remete a pensar que eu também não posso ser orgulhosa ao ponto de orar só pelos meus filhos. Eu tenho que orar pela igreja. Eu tenho que olhar pelos pessoal em situação de rua. Aqueles que já estão cegos, que estão podres mesmo, cedendo ao pecado. Onde todo mundo, a sociedade em geral, já não olha porque está podre. Já olha e já diz assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Esse aí nem Deus dá jeito. Tem gente que fala isso. Mas só não tem jeito enquanto não tiver um encontro com Deus. E aquela mulher é persistente. Ela persevera na sua missão de ser mãe. Na mesma fragilidade que ela tinha, ela se torna uma mulher forte, corajosa, uma mulher determinada, uma mulher que coloca o seu joelho no chão, uma mulher que não importa quantas noites ela vai passar, ela sabe que ela vai pegar o seu pano de silício e ela sabe que não tem tempo para ser entregue à sua mesa, mas ela sabe que tem um Deus todo-poderoso e na hora certa Ele vai ouvir o teu pedido, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai vir com socorro.
que eu só devolvo a Deus. O inferno não vai ter poder sobre os meus filhos. E aquela mulher, ela ora por dias e por noites indetermináveis. A Bíblia me orienta que ela passou ali praticamente 6 meses. Porque ela fica de uma certa a outra. Isso vai me dizer, se uma chuva, se a chuva seródica, ela começa em outubro, para a preparação da terra, para a colheita e para preparar a terra, a temporã vem de fevereiro a abril. Então vamos contar de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ela basicamente passou 6 meses. Ela não arredou o pé. Ela não dormiu, ela não comeu, ela não saiu dali. Ela ficou na fenda daquela rocha, coberta por aquele pano de silício, protegendo seus cadáveres com fogo. E qual é o fogo, meu amado, minha amada? Aleluia! Fogo é a nossa oração, que sobe os céus como incenso e move o coração de Deus e faz com que as coisas aconteçam. Faz com que o céu se abra. Aleluia! Agora você não pode enfrentar uma guerra dessa com um paninho de seda. Não pode. Aleluia! Não pode. Um evangelho superficial, raso, ele não vai subsistir nesses dias maus. Então, meu amado, quando você for chamado para uma batalha como essa, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o Cristo que morreu na cruz por ti, para o Cristo que te fez promessa, como fez promessa para o povo de Israel. Havia uma promessa que ele iria mandar chuva. E é uma promessa para a igreja do Senhor. E a promessa é de morarmos no céu. E o mandato é: ide pregai o evangelho por todas as partes. Ide pregai o evangelho por todas as partes. Mas será que o pregar é só falar? É só vir aqui, subir ao altar e falar? Dominar bem a palavra? Aqui tem muita renúncia, meus amados. E a renúncia que corta da carne dói. Deus! Aleluia! A renúncias que fazem você gemer com o corpo e com a alma. E quando você se sente fragilizado a ponto de dizer assim: Senhor, eu não estou aguentando mais. É nessa hora que Deus se levanta. É nessa hora que Davi vai voltar da guerra. Sabe por quê, meus amados? Durante esse tempo todo, Davi estava na guerra. Davi não sabia de nada que estava acontecendo ali naquele local. E quando Davi volta da guerra, vai alguém contar: Davi, você sabe do que está acontecendo? Sabe, Davi, aqueles invocados que você deu na mão dos Gebionitas? Davi, a concubina de Saul, sabe, a Merabe? Ela está lá, Davi, até hoje. Ela não deixou ninguém tocar, Davi. Os corpos já ficaram podres. Davi, eles já estão maus. Davi, olha, o corpo dele já soltou do osso. Ninguém aguenta mais, porque o fedor é muito. Mas Ziba está lá. Ela está de prontidão, ela não arredou o pé naquele local. Ela não fez corpo mole. Ela não negou o chamado. Meus amados, vocês precisam entender que não podemos negar o chamado, porque quem nos chamou foi o Rei da Glória. Quem nos chamou faz toda a diferença. Aconteça o que acontecer, fique firme. Fique na brecha. Fica ali onde Ziba ficou, entre uma rocha ou outra. Porque essa rocha, essa fenda, é onde está o Deus vivo
Deus. E por amor a você, muitas vezes Deus vai entrar com providência na sua causa. Porque você não arredou o pé. Porque você não fez corpo mole. Você se pegou até um pano de silício e você se cobriu e você se protegeu. E você confiou no Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso. E Davi, quando ele escuta falar, ele vai dizer o quê? O que é? Vai lá. Mas não pega só os ossos dos enforcados, não. Pega o osso de Saul, pega o osso de Jonas, pega os ossos, porque era costume, meus amados. Naquele tempo era, quem já ouviu aqui falar no ditado dente por dente, olho por olho? Era assim, matou, morreu. Na época da lei, graças a Deus, hoje nós vivemos na graça. E essa graça nos basta. Aleluia! Davi pega, manda a ordem para pegar todos os ossos. Aleluia! Manda pegar dos que morreram na guerra, Saúl e seus filhos, dos outros que, como eu ia falando, eles tinham prazer em pegar as pessoas, os seus opositores, e eles penduravam na porta da cidade, ali como um troféu, para dizer, olha, venci. Tá aqui, olha, vai ficar podre aqui, vai ficar só os ossos, porque eu venci. E era assim que ele fazia com o povo. E Davi manda pegar tudo isso, manda colocar isso num único espaço e leva para onde? Para Benjamim. E porque ele manda enterrar junto com o pai de Saul, o Senhor quis. Sabe o que isso quer dizer, meus amados? Honra! Honra! Aquela morte que era de desonra se tornou-se honra por causa dessa mulher, por causa da perseverança dessa mulher, por causa da força que Deus deu para ela. E ela soube entender o seu chamado, ela soube receber de Deus as dádivas do céu para guardar a sua família. E ela pode dizer, pode até estar morto, mas vai ser honrado. Pode até estar morto, mas vai ser honrado. O rei ouviu, assim como Deus hoje está te ouvindo as tuas petições. Eu quero ministrar na tua vida e na minha vida, da qual já foi ministrada, que não sairemos daqui nessa noite como perdedores. Aleluia. Nós sairemos daqui como filhos e filhas honrados pelo Senhor. Aquele é o que o Deus tem cuidado, aquele que Deus tem tratado, aquele que Deus tem puxado com mão forte e tem falado para te colocar em lugar seguro, em lugar de honra e não de desonra. Aleluia. E a palavra vai me dizer que depois que acontece tudo isso, que esses corpos são enterrados, sabe o que acontece, meus amados? A chuva vem. A chuva vem. A chuva vem sobre Israel após de 3 anos. Após muitas pessoas estarem famintos, passando por muitas necessidades. A chuva vem sobre esse povo. A chuva desce dos céus, atendendo que aquela aliança que quebrou, ela foi restaurada. E que aquele povo foi tratado. E que aquela mulher é uma bem-aventurada, assim como nós, assim como a igreja do Senhor. Que nós possamos estar firmes todos os dias da nossa vida, espantando toda a árvore de rapina, naquilo que Deus determinou para nossas vidas. E todas as noites, meus irmãos, quando Deus te chamar para orar, quando você acordar de madrugada, seja sensível ao Espírito Santo do Senhor. Glória. Fale com Ele, converse com Ele, se encha dele. E seja uma tocha cheia do céu, cheia do Espírito Santo do Senhor. Que a nossa vida possa ser restaurada, que a nossa vida possa ser transformada, que a nossa vida possa ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Que nós possamos
Eu gostaria de chamar essa senhora aqui, a segunda senhora, você que está com roupa preta aí, sim, e uma moça que está bem lá atrás, eu não estou nem conseguindo, não, lá. Essa de óculos, E aquela última menina que está lá atrás.